eu deixo a palavra com você e muito obrigado pela presença. Para que vocês conheçam um pouquinho, né, o Orson, as suas atividades, ele é presidente do Instituto Caibar Schutel, né, de Matão. Ele é nascido em Mineiros do Tietê, uma cidade também do interior de Paulista, hoje é residente em Matão, autor de 21 livros da doutrina espírita, né, e palestrante conhecido em todo o Brasil. E é casado, pai de 3 filhos, avô de 2 netos, e é um entusiasta para falar sobre espiritismo ao público que gosta do assunto, que quer aprender um pouco mais como nós hoje. Obrigado, Orson. Tua palavra agora. Obrigado, Fábio. Meus amigos de Corumbá, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, poder participar desse instante de estudos. Os estudos espíritas, eles fortalecem a nossa consciência, amadurecem o nosso raciocínio, nos ajudam a entender a vida e a viver com mais segurança. Disse bem o nosso Fábio, eu sou entusiasmado pela divulgação espírita. Eu gosto muito de falar em público e gosto principalmente deste intercâmbio, desta troca de ideias, deste momento em que podemos conversar sobre os tesouros, as pérolas oferecidas pelo Espiritismo. Porque é tão grande esse tesouro, é uma riqueza que a gente não temos ainda condições de dimensionar a grandeza que está à nossa disposição. Por isso, ele se torna uma fonte inesgotável de estudos, uma fonte que nos alimenta a esperança, o raciocínio, nos alimenta as expectativas de conhecimento, nos abastecem a inteligência e o sentimento, dada a sua grandeza doutrinária, a sua grandeza moral, estabelecida sobre as bases do Evangelho, e, ao mesmo tempo, com a lucidez de Allan Kardec. Então, eu quero saudar a vocês todos, primeiramente, agradecendo pela oportunidade. Eu me sinto muito feliz de participar desses momentos. Eu já estive aí no Mato Grosso do Sul, em várias cidades, por 3 vezes aproximadamente, mas nunca estive em Corumbá. E chegou a hora de estar, ainda que virtualmente, me encontrando com vocês. Então, é uma satisfação muito grande, agradeço imensamente, e daqui de Matão, no interior paulista, eu abraço vocês com o meu carinho, e lembrando que Matão é a cidade onde laborou Caibar Schutel, aquele que foi chamado o bandeirante do espiritismo, com a sua ousadia criativa, né, com o seu espírito de serviço, a sua disposição de servir. Então, o meu abraço, a minha saudação, o meu carinho, a minha gratidão. Quando nos propuseram o tema, que é o tema ansiedade e autoconhecimento, considerando que vocês estão estudando algumas obras, entre elas os postulados tão sábios, tão profundos de Joana de Ângeles, que com a sua peculiar singularidade de falar sobre psicologia, com o acréscimo da sabedoria, né, de um espírito que é sábio, de um espírito que conhece a psicologia, essa ciência tão vasta, tão grandiosa em favor da felicidade humana, nós temos um manancial de conhecimentos à nossa disposição. E claro que esses conhecimentos aí estão para serem gradativamente assimilados. Esta assimilação, ela é... Oi? Esta assimilação, ela é uma assimilação gradativa, né? Porque todos nós somos estudantes, digamos assim, somos aprendizes, estamos sempre fazendo descobertas continuadas desses conteúdos. E o nosso nível de amadurecimento, de experiência, é muito diferente. Cada um de nós tem a sua experiência, seja melhor ou pior,
são experiências diferentes, considerando as nossas bagagens, as nossas experiências desde a infância, as experiências latentes de outras existências, as experiências da presente encarnação, as dificuldades com que nos debatemos, as conquistas que vamos amealhando. Então, tudo isso forma esta conquista pessoal de cada um e esta experiência diferente de cada um. E a ansiedade, sob certo ponto de vista, ela tem o seu aspecto positivo, ela tem o seu aspecto necessário, importante, porque nós precisamos ansiar, a nossa ânsia de alcançar algo melhor. O problema da ansiedade é quando nós permitimos que ela caminhe nos despenhadeiros da precipitação ou da ansiedade mórbida, aquela ansiedade que prejudica até a saúde. Porque dentre as ansiedades está a necessidade do progresso, a conquista da felicidade. Vamos nos fixar mais nesse desejo de felicidade. Todos nós desejamos ser felizes. Todos nós desejamos alcançar uma felicidade, ainda que relativa. E a felicidade é um estado interior. A felicidade independe das condições exteriores, porque quando nós ficamos ansiosos para que as condições exteriores sejam completas, são favoráveis, nós vamos muitas vezes nos decepcionar. Quando alimentamos expectativas sobre pessoas, sobre circunstâncias, sobre situações, esta ansiedade de aguardar conforme as nossas expectativas pode bater de frente com situações diferentes daquela que esperávamos. E aí nós nos sentimos frustrados, decepcionados, abatidos, derrotados, aquela sensação de incompetência. Mas a felicidade é o que todos desejamos. Mas a felicidade, pois, não tem nada a ver com bens materiais. Embora os bens materiais proporcionem conforto, bem-estar, uma relativa tranquilidade social, de moradia, de vestimenta, de locomoção, de sobrevivência, de lazer, a felicidade não está verdadeiramente nesses preceitos. Porque todos esses detalhes, eles são absolutamente passageiros. Por mais que durem, eles vão deixar de existir um dia. Primeiro porque o dinheiro muda de mão. A saúde se abate com o tempo e é levada pela idade, normalmente. E as condições externas se alteram a todo momento. Nós vamos aprender lá com Joana de Ângeles que as mais sólidas estruturas ruem com o tempo. As circunstâncias se modificam. Vejam vocês que nós fomos obrigados ao isolamento social. Nós que temos um caráter, o caráter brasileiro é um caráter afetivo, um caráter que gosta de abraço, de aperto de mão, de churrasco, de aniversário, de aglomeração, de alegria espontânea. Nós que somos pessoas, os brasileiros temos esse perfil de alegria. De uma hora para outra fomos compelidos a nos cumprimentar pelo cotovelo, a tamparmos o rosto com máscara em função da pandemia. Então, isso trouxe uma certa frustração, uma certa insegurança, em virtude de um fator externo, frustrado, pois, a nossa expectativa em função de um fator externo. Porque a felicidade verdadeira, ela está dentro de nós. Já que nós somos feitos da natureza divina, nós somos criados por Deus, nós somos filhos, somos criaturas do Criador, e sendo o Criador absoluto, sendo o Criador onipotente, onipresente, onisciente, perfeito, soberanamente justo e bom, nós somos filhos de uma inteligência suprema que nos criou para a felicidade. E quando Jesus afirma que somos deuses, né, ele vai dizer: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se eu quiserdes.
estimulando a fé, estimulando a capacidade de realizar, vencendo obstáculos, etc. Essa afirmação de que somos deuses não é uma afirmação prepotente, não é. Não é uma afirmação arrogante, não é. Porque nós somos criaturas oriundas da natureza divina, somos filhos de Deus. E, portanto, sendo filhos de Deus, nós estamos destinados à felicidade. E a felicidade, ela deve ser encarada, deve ser vista com a amplidão que significa a própria vida. E não pode estar condicionada essa felicidade a bens materiais, a instrumentos passageiros e precários, como a saúde, o dinheiro, a juventude. Porque tudo isso passa muito rápido. Nós devemos procurar uma qualidade de vida interior, de paz interior, de consciência tranquila. É claro que não estamos impedidos, todavia, de construir uma estrutura material à nossa volta que nos dê conforto, que também trazem momentos de suavidade, de utilizar os recursos que a indústria, que a tecnologia proporciona. Não estamos impedidos, de jeito nenhum. Não estamos proibidos de desfrutar a qualidade de vida do ponto de vista material e o conforto que ela proporciona. Só que se nós depositarmos todo o nosso foco nessa direção, nós vamos criar uma expectativa e, portanto, uma ansiedade de querer, de adquirir sempre mais, desfocando o objetivo da vida, que é buscar o reino de Deus. E o reino de Deus, que é significado, que é sinônimo desta paz interior, dessa felicidade autêntica, real, a paz de consciência, diz os Espíritos, é a única felicidade real que podemos viver neste mundo. Porque é uma felicidade inabalável, é a paz de consciência, que significa que você cumpriu aquilo que a sua consciência determinou. Esta é uma conquista, esta é uma ansiedade positiva. Agora, nós depositamos todas as nossas expectativas e, portanto, nós criamos ansiedade com aquisições ou posições materiais que são precárias, que são passageiras, que mudam de situação todo dia, como temos verificado e constatado diariamente na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional. De uma hora para outra estamos desempregados. De uma hora para outra surge um tumor cancerígeno. De uma hora para outra desencarna a pessoa querida na família, que era o nosso sustentáculo. Então, isso cria uma ansiedade. Nós vivemos atualmente um período de grande ansiedade. A insegurança trazida pela Covid e os seus desdobramentos já conhecidos, pelos impactos na saúde e na economia, gerando desemprego, aumentando a miséria e todas as questões decorrentes. Mas antes da pandemia, nós também tínhamos uma ansiedade mórbida de conquista, de ter isso, de ter aquilo, e de uma certa insegurança proveniente da nossa imaturidade. Então, o objetivo principal para a conquista da felicidade real, desta ansiedade positiva, é a busca do reino de Deus. Esta busca do reino de Deus, fatalmente, passará pelo autoconhecimento. Nós demos uma passada rápida pela ansiedade, depois nós vamos abrir para debates, né? Mas a ansiedade é gerada por múltiplos fatores. Naturalmente, que depois, no diálogo que tivermos, nós vamos ampliar os comentários sobre ela. Mas, para superar a ansiedade mórbida, aquela que causa doenças, aquela que tira o sono, aquela que prejudica o funcionamento do organismo, aquela que cria o medo, não é mesmo? E todos os desdobramentos já conhecidos, nós temos que buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento, como bem destacou ali Santo Agostinho na questão 919, é esta
ânsia positiva de conhecer a nós mesmos, naquela viagem interior que podemos fazer. É uma entrevista conosco mesmo, com imparcialidade, com honestidade, principalmente, de perguntarmos a nós mesmos como é que nós vemos as coisas, como é que nós estamos encarando as situações que se apresentam à nossa visão, à nossa estrutura psicológica, à nossa estrutura moral. E como é que eu vou me conhecer? Eu tenho que me auto-observar. Esta auto-observação continuada, que requer, naturalmente, disciplina, né? Que nem sempre temos. Eu estou falando desse assunto para vocês, e hoje, quando preparava a matéria do que íamos falar, até comentava com a esposa que falar é fácil. Falar, a gente lê a teoria, reflete um pouco sobre ela, busca alguns exemplos do cotidiano, e a gente elabora uma frase, uma continuidade de raciocínio que é partilhada pelos irmãos que estão ouvindo, mas todos nós temos ainda uma grande dificuldade no autoconhecimento. Nós ainda nos debatemos com fugas interiores. Fugimos muitas vezes de nós mesmos, na aceitação do que precisamos mudar em nós, na aceitação da nossa própria realidade, para poder mudar a maneira de ver as coisas. E, ao mesmo tempo, mudar a maneira de ser. E, naturalmente, que mudando a maneira de ver as coisas, mudando a maneira de ser nos relacionamentos, até com a gente mesmo, né? Nós vamos conter aquela ansiedade que tanto nos prejudica. Porque a ansiedade, ela causa prejuízos físicos, motores, prejuízos morais, prejuízos intelectuais intensos. Uma pessoa muito ansiosa, que deseja ter o controle de tudo, por exemplo, e nós não temos o controle de tudo. Precisamos reconhecer, para dar este único exemplo, né? Precisamos reconhecer que nós somos incapazes de controlar tudo, porque existem muitas circunstâncias e situações que escapam à nossa maneira de conduzir a vida. Então, esse reconhecimento da nossa fragilidade, esta aceitação da nossa fragilidade, já é um começo de progresso no autoconhecimento. Nessa entrevista honesta, imparcial com a gente mesmo, a gente vai conhecendo as nossas limitações, vai conhecendo e reconhecendo e aceitando as nossas fraquezas, mas, por outro lado, nós também vamos conhecendo as nossas vitórias. Não podemos desconsiderar, como disse anteriormente, a nossa natureza divina. Viemos de Deus com potencialidades que vamos desenvolver gradativamente. A natureza não dá saltos. Esse desenvolvimento se fará paulatinamente. Quando a gente começar a entender isso, nós vamos melhorar o controle da nossa ansiedade, porque vamos crescendo no autoconhecimento. Quer dizer que os dois temas que abrem uma perspectiva imensa de raciocínios, de questionamentos, de depoimentos, de exemplos, eles se conectam diretamente. Porque a ansiedade mórbida, aquela que adoece, aquela que causa distúrbios no sono, que altera a musculatura, muitas vezes, do rosto, na mastigação, por exemplo, né, para citar esse exemplo também, esta ansiedade, ela pode ser contida, ou diminuída, ou até extinta, com o autoconhecimento. Então, por que é que eu fico ansioso? Por que é que eu fico exasperado? Por que é que eu fico decepcionado, chateado? E, ao mesmo tempo, o que é que me faz feliz? O que é que me ajuda a crescer e amadurecer diante das circunstâncias adversas? Onde está o meu maior foco de interesse?
Porque normalmente, na vida cotidiana, no normal das nossas ações, nós cometemos o grande equívoco de não reconhecer as qualidades que temos, as virtudes que temos. Apesar de sermos criaturas num processo gigantesco de aprendizado, todos nós temos virtudes. Todos nós temos qualidades variadas. Qualidades que se estendem desde aquela mulher que faz aquele bolo de fubá delicioso, com aquele creme em cima, que é uma delícia, que eu adoro aqui, não é mesmo? Um café bem feito, uma comida deliciosa. Ora, são qualidades manuais desenvolvidas pelo gosto de cozinhar, por exemplo, mas existem outras qualidades nas profissões, nas qualidades variadas que todos nós temos. Então, temos que ver quais as potencialidades que eu detenho, quais as qualidades que eu já uso com eficiência, o que é que isso pode servir para auxiliar o semelhante e a mim mesmo. Ora, nós devemos celebrar essas vitórias, essas pequenas conquistas, porque a celebração dessas pequenas conquistas, que já não nos fazem ficar ansiosos, porque nós sabemos que ali a gente já tem um certo domínio. Não é um controle, é um domínio relativo. Mas nós já conseguimos, né? Então, isso nos ajuda a ir vencendo a ansiedade e crescendo no autoconhecimento. E a primeira grande condição para começar a vencer a ansiedade nesse processo de autoconhecimento é nos aceitarmos. Aceitarmos como somos. Ter amor por mim mesmo. Gostar de mim, da forma como eu sou. Porque a forma que eu sou foi aquilo que eu consegui atingir até aqui. Foram as minhas conquistas que eu consegui amealhar até aqui. Sabedor que já sou, de que essas conquistas vão continuar, porque todos nós temos uma história muito variada, muito diferente, cada um tem a sua própria história. E nós devemos amar a nossa história, porque essa história nos fez chegar até aqui. Aceitar-se e nos cuidarmos das dores emocionais. As dores emocionais como a tristeza, preguiça, não é mesmo? Quantas dores, a acomodação, as dores da falta de emprego ou desemprego, as dores da partida de um ente querido, as dores físicas de uma doença que exige tratamento médico, cirurgia. Então, essa aceitação das nossas dificuldades, ela nos ajuda no domínio da ansiedade e ajuda a gente a amadurecer no autoconhecimento. Porque vamos aprendendo a olhar a vida, a olhar a nossa história, a olhar a nossa volta, a olhar as circunstâncias e olhar a própria vida com amor e com olhar de gratidão. Isto é essencial para vencermos esses processos de ansiedade que geram tantas dificuldades no ser humano. Por isso, reconhecer-se a si mesmo e parar com aqueles mas que a gente coloca, né? Eu sou assim, eu posso fazer isso, mas colocamos sempre desculpas variadas para não fazer. E, naturalmente, um grande recurso para vencimento da ansiedade é concentrar-se no essencial. Nós perdemos muito tempo com coisas secundárias. Dispensamos muitas energias com bobagens, com tolices. Perdemos muito tempo com coisas que podem ser deixadas para depois. Nos afligimos com coisas que talvez nem aconteçam. Criamos uma expectativa decepcionante de uma coisa que nem aconteceu, que talvez nem aconteça. E porque criamos isso, né, fruto da ansiedade mórbida, aquela ansiedade que é temerosa, daquela ansiedade que é dramática até. Cada idade tem o seu drama particular, né?
Às vezes existem crianças que desenvolvem ansiedade por causa da influência dos pais, jovens que passam por ansiedades variadas da autoafirmação, o primeiro emprego, a constituição da família, e por aí vai. E depois, idosos que se preocupam, que se afligem com o sentir do esvair das forças físicas, a proximidade da desencarnação. Quer dizer, cada idade tem a sua luta própria. Os homens na madureza, mulheres na madureza também, com a perspectiva do desemprego, a aflição dos filhos com dificuldades, tudo isso cria ansiedade. Mas o autoconhecimento vai reconhecer que somos seres imortais. E mais que isso, somos seres amados. Amados pela divindade. Somos filhos de Deus. O fato de sermos filhos de Deus, o fato de sermos criaturas criadas para a felicidade pelo Criador, deve movimentar e cimentar a base das nossas lutas. Porque não viemos aqui para sofrer. Não viemos aqui para pagar dívidas. Viemos aqui exatamente para efetuar o progresso. Agora, existem dificuldades? Existem. É natural. Faz parte do processo de amadurecimento e de progresso. Integra todo esse acervo de instrumentos educativos e pedagógicos, cujo objetivo não é outro, senão fazer a criatura amadurecer na experiência. Porque mais adiante aguardam outras tarefas. Então, a ansiedade de agora, aquela ansiedade desesperada, aquela ansiedade dramática, aquela ansiedade mórbida que afeta a saúde, tira o sono, tira o apetite, causa dores, causa tensões emocionais, não é mesmo? É esta ansiedade que nós vamos administrar, ou pelo menos aprender a administrar. Porque se nós alimentarmos a ansiedade, nós vamos criar fobias, nós vamos criar desequilíbrios, nós vamos afetar o relacionamento conjugal, educativo com os filhos, vamos afetar a nossa saúde, vamos afetar a saúde da família onde vivemos, podemos comprometer até o nosso emprego. Tudo isso porque focamos em preocupações que podem ser administradas a partir do autoconhecimento. E o autoconhecimento vai nos revelar gradativamente que estamos num processo de aprendizado, de crescimento, que somos espíritos imortais, que somos espíritos amados, que à nossa volta está toda a estrutura do universo conspirando a nosso favor. Agora, é um desafio tudo isso, né? É um desafio em função das experiências individuais e coletivas acumuladas por cada um, vividas por cada um, e considerando ainda as experiências coletivas, onde nos encontramos em patamares tão diferentes de experiências e de maturidade, que causam os conflitos de relacionamento, os ritmos são diferentes, as prioridades são diferentes. Tudo isso causa este emaranhado, né, entrelaçado de situações que vamos vivendo com a própria vida. Então, para concluir essa parte expositiva, a ansiedade tem conexão direta com o autoconhecimento. Ansiedade que é originária de vários fatores, não é mesmo? Fatores internos, fatores externos, fatores que dependem da nossa decisão ou independem da nossa decisão. E, ao mesmo tempo, o autoconhecimento dando-nos a real dimensão da nossa condição imortal, o que muda todo o panorama à nossa volta. O reconhecimento, pois, da nossa condição imortal, o conhecimento de que somos personalidades temporárias do ponto de vista humano e permanentes do ponto de vista espiritual, há que mudar toda essa concepção de vida
geradora de ansiedade que tanto prejudica a vida. E aumentando o autoconhecimento, nós vamos caminhar com mais segurança para a felicidade que todos desejamos ter. Então, nós chamamos os nossos amigos novamente, o Fábio, o Sebastião, para que possamos continuar a nossa conversa de estudos desta noite. Muito obrigado, Orson. Excelente as suas palavras e providentes também. Então, nesta segunda parte do nosso estudo, nós agora faremos os questionamentos, né? Aproveitando a presença do Orson, que se dispõe aqui a estar conosco, eu vou permitir uma frase, né? Vamos aproveitar, vamos usar da sua presença e conseguir, né, conquistar alguns conhecimentos que nos faltam. Então, para aqueles que quiserem fazer algum questionamento, né, quiserem levantar a mão, fica livre, né? E aí a gente já vai direcionando. Aí a pessoa vai chamando, fala o nome e faz o questionamento. Ou quiser fazer algum... Eu me coloco aqui, viu, Fábio? Eu me coloco aqui como um estudante também. Estamos todos aprendendo, viu? Tá certo. Obrigado, Orson. Então, pessoal, alguém gostaria de iniciar aí o questionamento para o Orson? Ou compartilhar algum comentário? Às vezes não precisa ter uma questão, quiser expor uma situação, né? Estamos Eu quero falar, Fábio. Pode falar, Orson. Olha, você tem toda a palavra. O grupo presente aqui, não fique ansioso. Com certeza. O Sebastião pediu a palavra, não você. Sebastião, depois a Marta e Luiz, tá? Nessa ordem aqui. Sebastião, então você primeiro. Só ligar o seu microfone. Isso. E vou abrir a fila. Primeiro, quero agradecer a disponibilidade do Orson por ter aceitado o convite, que é um convite que eu sei que ele que tem uma agenda bastante lotada e nos disponibilizou esse horário. Então, a satisfação é grande. E um tema que nós temos ao longo dessa pandemia, nós temos estudado e nós temos aprofundado bastante, mas eu achei interessante na sua fala, Orson, e eu, em outros estudos, e até na minha compreensão, né, com relação à ansiedade, o que eu achei interessante foi essa relação da felicidade. Então, às vezes a gente acha que não tem nada a ver, né? Então, pelo que eu fiquei entendendo, é o seguinte, que muitas vezes, a nossa ansiedade, ela está ligada com o nível de felicidade interior. Porque quando nós buscamos a felicidade exterior, nós aí acabamos nos defrontando com as dificuldades. Porque as felicidades exteriores, muitas vezes, elas são aquelas felicidades temporárias, né? Por exemplo, se a minha felicidade está baseada na riqueza, a riqueza acaba. Se a minha felicidade está baseada na saúde do corpo físico, ou na beleza do corpo físico, a beleza acaba, a saúde acaba. Então, eu achei interessante isso, porque eu nunca tinha atentado a esse detalhe. Então, quer dizer, eu tenho que, para diminuir a minha ansiedade, ou para diminuir, não, usar a palavra que você usou corretamente. Para mim ter o domínio sobre essa ansiedade, eu tenho que trabalhar esse autoconhecimento, buscando essa felicidade interior que é tão importante. Agora ficou, para mim, eu fiquei assim. Então, quer dizer, quanto mais eu for feliz interiormente, menos a ansiedade não vai me consumir tanto. Porque, como você disse, falou da ansiedade mórbida. E alguns dos sintomas que você citou, eu me incluo nesses sintomas. A questão daquele que você, quando dorme, trava o dente. Então, algumas sensações que nos consomem. No caso, especificamente, a falta, às vezes, a minha ansiedade tem, por exemplo, hoje mesmo, foi um dia em que a ansiedade
ela me causou até a falta, o apetite, a perda do apetite. Então, cheguei no horário normal para o almoço, não consegui almoçar, porque eu estava num momento bastante ansioso. Então, e olha que eu fico pensando assim, isso porque nós estudamos, nós estamos sempre debatendo, buscando esse autoconhecimento, a ansiedade chega a esse nível, aí eu fico pensando, e se eu não tivesse esse nível de conhecimento que eu tenho, a que ponto essa ansiedade já teria me consumido ou estaria me consumindo? Mas essa parte da ansiedade e a felicidade eu achei bastante interessante, é um ponto que eu vou procurar a trabalhar mais assim, nessa compreensão. Então, eu vou usar a felicidade interior como o termômetro. Quando eu ver que a minha felicidade interior está diminuindo, é porque a ansiedade está me consumindo. Seria um do autoconhecimento que eu posso utilizar para amenizar os efeitos da ansiedade. Era isso, por enquanto. Olha, Sebastião, a sua observação é muito importante. Como você disse, né, da sua ansiedade, a característica que eu noto em mim, veja bem o desafio, eu fui convidado a falar sobre ansiedade, eu também tenho ansiedade, também sou um ser humano como qualquer outro. O fato de estar falando sobre ansiedade aqui não significa que eu tenho domínio total sobre a ansiedade, não. Eu, quando estou ansioso, eu fico estressado, porque eu quero resolver a situação, então eu me estresso, fico irritado, fico nervoso. É a minha manifestação de ansiedade. Não tenho problema para dormir, não afeta o estômago, nada, mas fico estressado. Mas a sua observação sobre a felicidade é muito interessante, porque todos nós desejamos desfrutar do conforto material. Isso é muito natural da vida, não está errado. Você querer ter um celular novo, querer trocar de carro, querer comprar um apartamento, não está errado isso. Você fazer uma viagem, um passeio, não. Desde que a gente possa. Porque se você não pode e se atira a fazer dívidas, os boletos vão vencer. E aí você vai criar uma ansiedade que você poderia ter evitado. Então, mas se a gente aplicar a busca da felicidade no autoconhecimento, o autoconhecimento vai te dar lucidez para você ponderar. Olha, eu não posso comprar um celular novo agora. Eu tenho que fazer um planejamento para adquirir o celular novo. Ou qualquer outro bem que a gente poderia citar, né? Então, o autoconhecimento te dá equilíbrio para você ter discernimento, para avaliar aquilo que vai te causar ansiedade, estresse ou outra situação aí que te prejudica a saúde. Porque quando a gente concentra tudo nos prazeres materiais e externos, acontece o que você disse aí, a saúde vai embora, beleza também, o dinheiro muda de mão, etc. Agora, quando você concentra a sua felicidade no autoconhecimento, você diminui o nível de ansiedade, porque você compreende a vida. É muito, muito saudável. É isso aí que você falou, destacando a nossa fala, merece que a gente aprofunde nesse estudo, parar para prestar atenção nesses caminhos que estamos trilhando. A gente vai perceber que muitas preocupações, muitas aflições poderiam ser evitadas, mas elas permanecem ou ocorrem por causa da nossa teimosia que vira ansiedade ou ansiedade que se transforma em teimosia. As duas coisas também se ligam muito, aumentando o sofrimento. Obrigado, Marta? Orson. Obrigado, Orson. A Marta e depois o Luiz. Eu falei que é difícil para mim, eu bato o dedo lá, não aparece, ó. É fogo. Olha, parabéns pelas suas palavras, hein? Fantástica. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu achei interessante o seguinte também. Não é bem uma pergunta, ou talvez até seja no final. Eu achei, eu tenho uma... Quando se fala o autoconhecimento, esse autoconhecimento que você diz, sem a aceitação, ele não resolve nada, né? Eu digo assim, eu já até falei isso aqui, nós já batemos isso daí. O autoconhecimento, se eu trabalhar em mim, esse autoconhecimento,
mas se através disso eu não aceitar aquilo que sou, esse autoconhecimento não me leva a nada, né? Então, é um autoconhecimento com aceitação. Você falou isso e eu achei legal, porque eu também concordo com isso. Porque muitas das vezes a gente bate, autoconhecimento, autoconhecimento, então vamos lá, né, vamos meditar, e tá tudo bem, ótimo, tem vários caminhos, nada contra. Mas se não houver a aceitação, e você comentou isso, eu achei muito legal. Você falou, ou eu entendi, no medo de nos acharmos possuidores de qualidades. Eu também acho que isso realmente deve gerar uma ansiedade tremenda e talvez até diminui em nós a capacidade de servir, por conta de conhecimentos ou de acréscimos de conhecimentos externos, né? E falar, não, eu não sou assim, eu vou fazer uma palestra, ou ser palestrante, mas eu vou ficar muito, até Haroldo fala isso, eu vou ficar orgulhoso se me elogiarem, então, quer dizer, fica orgulhoso, o orgulho um dia acaba, né? Que é a visão maior, tudo que nós temos de negativo, um dia acaba, então essa certeza nós temos. Então, eu achei legal, o medo de achar possuidor de qualidade. Realmente, nós temos isso, é impressionante. Nós temos, no meio espírita também, eu vejo, no nosso meio, não se pode elogiar. Eu acho engraçado isso. Não pode elogiar porque senão desperta o orgulho. Problema é que quem vai despertar o orgulho? Depois o orgulho dele um dia acaba. E continue trabalhando bem, né? Então, eu achei muito interessante isso também. E depois se nós, através desse autoconhecimento, também que você deixou claro para mim, abraçarmos a realidade, ou seja, esse autoconhecimento também inclui o externo, né? Porque você trabalha o autoconhecimento, se trabalha, mas respeitando aquele momento reencarnatório, senhor, aquele momento que você está vivendo. Porque tudo que tem envolvido na sua vida, no seu histórico de vida. Então tem que ter tudo isso, também achei interessante, entendi dessa forma. Nós precisamos estarmos envolvidos no nosso histórico de vida, você colocou, levar em conta o histórico de vida, o apanhado, o meio externo em que se viveu. Tudo isso vai gerar uma personalidade, vai acrescentar numa personalidade, né? Então, a gente reconhecer tudo isso, olhar dessa forma, olhar maior, vai nos ajudar a trabalhar também a ansiedade. Achei legal você falar isso também. E muita coisa que eu anotei aqui, mas... Oi. Olha, é muito importante que você falou no início da sua fala aí sobre a coragem da autoaceitação, né? Porque quando você parte para um processo autêntico de autoconhecimento, você vai se deparar com as suas fragilidades, vai se deparar com a sua sombra, mas é claro que também com as suas qualidades. Então a gente tem que se aceitar. Olha, eu sou mesmo, vamos dizer, eu sou ciumento, eu tenho ciúme de uma pessoa feliz. Você tem que aceitar que você tem ciúme, para trabalhar o ciúme. Claro, eu preciso melhorar nisso. Então você tem que ter coragem de aceitar. Eu sou orgulhoso mesmo, eu sou teimoso, eu sou vaidoso, eu sou ciumento. Mas, ao mesmo tempo, aceitar também as qualidades, porque todos nós temos qualidades. Eu dei o exemplo do bolo de fubá, com aquela capinha cremosa em cima, na habilidade das doceiras e cozinheiras para fazer comida, etc. Mas é claro que aquilo é apenas um exemplo, porque todos nós temos qualidades variadas. E você falou muito bem aí, por que a gente não vai aplaudir alguém que fez uma coisa bonita? Quando a gente assiste um musical, quando a gente assiste uma palestra, quando a gente vê um esportista fazer uma jogada bonita, seja que esporte for, alguém que ganhou uma competição, por que nós não podemos aplaudir? Qual é o mal de aplaudir?
Se a pessoa vai sentir vaidade, é o problema da pessoa, é ela que tem que administrar a vaidade. Mas se nós sentimos alegria em aplaudir, por que não? Por que não? Eu às vezes falo em centros espíritas, onde é proibido aplaudir. Eu acho isso uma incoerência, porque por que não aplaudir? Se você gostou, bate palma. Se você não gostou, não bate palma. É uma manifestação espontânea em que você reconhece que o trabalho foi bem feito. Agora, vou dar um exemplo aqui. Nós, os palestrantes, que fazemos palestras, tem palestra que a gente faz que a gente não gosta. A gente sai da palestra chateado. Hoje eu não fui bem. Não soube articular as ideias, não soube encaminhar o raciocínio, fui infeliz naquela frase, e a gente sai chateado com a gente mesmo. Mas existem palestras que a gente faz que até a gente gosta. Nossa, hoje eu fui bem. Agora, você não precisa ficar fazendo propaganda de que você foi bem. Tudo bem, você ficou feliz com você mesmo, você aceitou que você foi bem, isso faz bem para a gente. Por que não? Então, essas suas observações são muito importantes nesse processo de crescimento, porque o autoconhecimento vai apresentar as suas qualidades, mas vai apresentar também o seu lado sombra, como tão bem diz Joana de Ângeles nos livros que vocês estão estudando. Essa autoentrevista, esse autoconhecimento vai mostrar também o nosso lado feroz, cruel, necessitado de transformação. Mas nós não estamos impedidos de reconhecer as qualidades que temos, porque todos temos habilidades, todos temos qualidades. E também não estamos impedidos de elogiar alguém. Nossa, fulano, que trabalho bonito que você fez. Olha que capricho, a sua casa está bem arrumadinha, olha que mesa bem feita, olha que livro bom que você escreveu, olha a poesia que você declamou, a sua apresentação musical foi impecável. Por que não? Qual é o problema? Nós viveremos muito melhores. Agora, existem aqueles fiscais da vida alheia, que ficam só procurando meios de crítica. Estes são infelizes. Esses ainda não fizeram essa viagem interior, e que precisa reconhecer que todos temos dificuldades em alguma área. Todos temos qualidades, mas todos temos aprendizados a fazer. Então, o autoconhecimento faz isso. E, consequentemente, diminui aquela ansiedade. A ansiedade do crítico de plantão, por exemplo, que fica ansioso porque ele tem ciúme do outro que está fazendo, e ele fica procurando um momento, esperando o momento para alfinetar, para descobrir a dificuldade. Ah, você falou isso. Para quê? Para quê? Esta é uma ansiedade mórbida, que vai trazer aquele mal-estar interior, né? Aquele mal-estar que prejudica até o ambiente, não só a ele mesmo, mas a todos os presentes. É a ansiedade de sermos perfeitos, né, que eu anotei, é a ansiedade de sermos perfeitos, de evoluir, diminui a nossa capacidade de envolvimento no próprio movimento ou na situação da vida, enfim, seja qual for. Porque se nós esperarmos a perfeição para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nunca. Então, o trabalho, como você falou, também, eu concordo, é o trabalho que nós temos que trabalhar para melhorar, e não melhorar para trabalhar, né? É através do trabalho que nós vamos nos melhorar, né? E não nós vamos primeiro nos melhorar para depois trabalhar. Na sua fala anterior, você falou uma coisa muito importante, que as pessoas falam, quem sou eu, por exemplo? Você faz a prece? Falando, imagina, quem sou eu fazer a prece? Você não faz uma leitura de uma mensagem? Não, quem sou eu? Fala para fulano que ele lê melhor. Não. Não se subestime tanto, você também é capaz. É a sua maneira, cada um tem o seu jeito, o seu estilo. Um não é melhor que o outro. Nós somos, cada um faz conforme pode, conforme o seu estilo, a sua capacidade. Nós não estamos disputando posições, nós estamos aprendendo juntos. Exato. Valeu, hein? Obrigada. Obrigado, Marta. Luiz, tua vez, Luiz. Vamos tentar fazer perguntas o mais breve possível, porque já temos pouco tempo, né? E assim a gente pode usufruir mais da presença do Orson. O tempo voa, né? Principalmente quando tá bom, né? Oi, Luiz.
Vamos lá. Boa noite, Orson. Obrigado aí pela presença. Meu nome é Luiz Carlos, obrigado pela presença aqui conosco, para nos trazer aí oportunidades de reflexões aí a respeito do nosso crescimento, não é, moral, sobretudo, e espiritual também. Mas, Orson, do que você falou, não é, toda a sua exposição, muito de acordo com o que a gente tem visto também, Joana. Aí eu queria até te fazer uma pergunta para ver qual que é a sua visão, qual que é, né, como que você percebe essa questão que eu vou colocar. Mesmo antes de Jesus, já se dizia que, através do autoconhecimento, a criatura consegue se melhorar. Veio Jesus também, numa palavra dele dizendo, numa frase dele dizendo que conhecereis a verdade vos libertará. Nós podemos entender também o autoconhecimento. Aí vem Kardec com os espíritos, na questão que você citou, 919, em que ele diz lá claramente, né, quando Kardec pergunta qual que é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e não se deixar arrastar pelos arrastamentos do mal, ele não diz que é a prece, os espíritos não dizem que é a prece, que é a caridade, que é ir no centro espírita dia e noite. Ele simplesmente fala, conhece-te a ti mesmo, né? E aí eu fico pensando, por que é que nós, sobretudo os espíritas, que já temos todo esse conhecimento avançado, por que é que ainda campeia entre muitos nossos, né, confrades, não estarmos de bem ainda com a vida? Temos as nossas fobias, temos as nossas ansiedades, temos os nossos medos, não é? E tantas outras doenças psíquicas, com todo esse cabedal de ensinamento que a gente já tem, inclusive que você rememorou agorinha na sua fala. O que você acha que no nosso meio espírita ainda está faltando para que a gente aproveite todos esses ensinamentos que a própria doutrina espírita nos traz, para que a gente tenha um pouco mais de vida psíquica mais saudável, né? E, consequentemente, ser um pouco mais feliz? Como você percebe isso? Como que você vê isso? A causa disso? Luiz Carlos, a sua pergunta é muito pertinente, muito importante para todos nós. Eu agradeço imensamente o seu questionamento. Eu considero, Luiz Carlos, é uma visão que pode ser apresentada de maneira diferente por outros estudiosos, por outras pessoas, né? Mas no meu entendimento atual, também gosto de estudar bastante, eu sou um pesquisador, eu gosto de estudar e pensar como você apresentou a sua questão. Você embasou ela no conhecimento solidificado que nós temos à disposição e caminhou pela realidade que se apresenta em nosso meio, né? Eu considero, Luiz, que nós ainda somos meninos espirituais. Nós somos crianças espirituais ainda. É a imaturidade que nos caracteriza, que responde por este comportamento indeciso, digamos assim, esse comportamento frágil. É um comportamento imaturo ainda. É por isso que Deus, em sua misericórdia, em sua grandeza, e Jesus, naturalmente, respondendo pelo planeta e atendendo à vontade do Pai Criador, providencia a vinda constante dessas criaturas mais experientes, mais maduras, mais sábias, que se destacam na vida social e acabam se tornando para nós ícones referenciais, exemplares, para que a gente tenha, assim, como é que eu diria? Tenhamos referências para seguir, modelos para seguir. Nós sabemos que o modelo máximo para nós é Jesus, né? É o modelo e guia da unidade. Mas nem todos nós temos essa capacidade de alcançar, porque nós não conseguimos viver ainda o que Jesus ensinou. Nós nos emocionamos, nós sabemos, conhecemos, lemos, debatemos, estudamos, pesquisamos, mas ainda não conseguimos viver o que ele ensina. Então, nós ainda estamos nos baseando, procurando nos embasar em vultos, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, como Ivone do Amaral Pereira, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, exemplos belíssimos para a história humana, né?
tocados pelo amor de Jesus e mais amadurecidos, se tornaram também referenciais para nós seguirmos. Mas é que nós ainda somos muito imaturos, nós precisamos ainda, nós temos um longo caminho a percorrer. Nós estamos iniciando essa caminhada. Então, essa dubiedade de comportamento, esta natureza ainda fragilizada, indecisa, incapaz, ela provém, na minha visão, posso estar equivocado e outras opiniões poderão melhorar esse raciocínio, mas eu considero, Luiz, que é fruto da nossa imaturidade espiritual ainda. Mas isso não é motivo para nós ficarmos desanimados, isso não é motivo para a gente desistir, porque a misericórdia de Deus, repito, coloca ao nosso lado almas nobres para nos ensinar a galgar esses degraus melhores. Tive a oportunidade, durante a pandemia, eu entrevistei muitas pessoas de vários lugares do Brasil. Eu, antes da pandemia, viajava bastante, viajava para o Brasil todo. Eu fui de norte a sul do país, muitas vezes, na maioria dos estados. E nessas viagens, eu fiz muitos relacionamentos, né? E comecei, durante a pandemia, já que eu não podia viajar mais, eu comecei a fazer lives, entrevistar pessoas. Entrevistei muita gente, de vários lugares do Brasil. Entre esses entrevistados, né, existem depoimentos maravilhosos, emocionantes. Todas essas entrevistas estão lá no meu canal de YouTube. Aliás, eu quero até convidar vocês para visitarem o canal, se inscreverem, etc. Mas hoje, eu tive a oportunidade de entrevistar o Emanuel Cristiano. Emanuel Cristiano é um jovem líder espírita de Campinas, discípulo da professora Terezinha Oliveira. A professora Terezinha Oliveira é um ícone na história do espiritismo brasileiro, como referência de conhecimento doutrinário, como referência de fidelidade doutrinária, como referência de comportamento espírita. E ela desencarnou em 2013. E como Emanuel e Terezinha conviveram muito tempo juntos, eles eram muito próximos, além de entrevistar pessoas que estão encarnadas ainda, eu tenho procurado resgatar memórias de lideranças exemplares já desencarnadas. Muitos eu entrevistei, que estão na faixa longeva de 80, 90 anos, estão conosco ainda, trouxeram suas experiências. E hoje eu entrevistei Emanuel Cristiano, que está na faixa dos seus 40 e poucos anos, sobre a professora Terezinha Oliveira, para ele apresentar a professora na intimidade para nós, ele que conviveu tão próximo dela. E olha, vou dizer para você, Luiz Carlos, ele contou coisas lindas da professora Terezinha, que nenhum de nós sabia, que veio a público agora, com essa referência que ele fez. Eu quero convidar vocês, se puderem, após essa live, hoje ou amanhã, está lá no meu canal do YouTube, vejam lá, Terezinha Oliveira, por Emanuel Cristiano. E ele vai apresentar um exemplo de mulher cristã, que fazia tudo na discrição, que colocou em prática, no próprio comportamento, essas lições a que você se referiu na sua pergunta. E por isso te digo, Luiz, Deus envia esses benfeitores mais amadurecidos para conviver conosco, para deixar esses rastros luminosos por onde deveríamos seguir. Eu me vejo, Luiz, como um menino espiritual, estou descobrindo as coisas, estamos aprendendo, eu me sinto um soldadinho no meio de um grande exército de trabalhadores, me sinto sim um trabalhador espírita, mas um soldado raso, porque estamos todos num aprendizado gigantesco para alcançar esse ideal. Mas esse ideal que você elencou, tão bem explicado, será alcançado por todos nós, porque existe uma lei de progresso, é inexorável, é inevitável. Todos nós progrediremos. E este anseio, esta ansiedade manifestada na sua pergunta, e que é a minha ansiedade também, porque nós desejamos que o Espiritismo, com toda essa grandeza, com toda essa beleza que ele tem, com toda essa riqueza doutrinária, moral, científica, filosófica, tanto bem nos faz, pudesse ser um referencial para uma vida mais equilibrada. Mas nós vemos os próprios espíritas aturdidos, ansiosos, aflitos. Por quê? Porque antes de sermos espíritas, somos criaturas humanas. E o movimento espírita se ressente da fragilidade humana, porque os espíritas
São seres humanos também, fragilizados, necessitados de aprender. Por isso é que Jesus não veio para os sãos, veio para os enfermos, que somos nós, necessitados ainda desse aprendizado. Mas, felizmente, o que me deixa muito feliz, Luiz, é verificar esses ícones que surgem entre nós, né? Constantemente nós temos esses referenciais para observar, para aprender com eles, para segui-los, para tê-los como uma luz ali que a gente vai se orientando para andar e seguir. Então, eu quero sugerir para vocês, não deixem de ver o depoimento emocionante, comovente do Emanuel Cristiano, que foi ao ar hoje, 18 horas de Brasília, 17 horas para vocês, né? Foi ao ar hoje, às 18 horas, eu estava assistindo antes de vir para cá, porque foi gravado ontem e foi ao ar hoje, e que está já à disposição. E que causou uma emoção generalizada nas pessoas que estavam presentes na sala, né? Gerou uma alegria muito grande, porque é esses exemplos que a gente precisa, que você citou tão bem aí, lembrando essa conquista dessa ânsia boa que nós precisamos alcançar. Mas eu imagino, viu, Luiz Carlos, que é por causa da nossa imaturidade. Perfeito. Obrigado, Orson. Obrigado, Orson. Obrigado. Alguns dos demais têm alguma pergunta a fazer para o Orson? Temos ainda 25 minutos de estudo. Alguém? Não estou vendo ninguém. Marise? Eu? Oi, Marise, pode Sim. falar. Sim. Boa noite. Boa noite, Marise. Tudo bem? Tudo. Eu tenho uma pergunta na linha de Luiz Carlos. Nessa Sim. mesma linha. E como que nós podemos, né, com todo esse conhecimento que a gente já tem antes de Jesus, que já nos trouxeram com Jesus, a doutrina, como efetivamente nós podemos utilizar esse recurso de luz que é o Evangelho no nosso dia a dia para o controle de todas essas emoções, vamos dizer, exageradas que nós ainda carregamos? Marta falou sobre o trabalho, né, que nós temos que trabalhar para poder, na prática, lidar com as diferenças, os nossos excessos, né, nos conhecer. E como que o Evangelho poderia nos ajudar? O Evangelho do Cristo? Essa que é a minha pergunta. Olha, Obrigada. eu penso que a melhor forma é a gente focar nessas diretrizes. Perder o medo e aquela timidez que a Marta citou anteriormente com outras palavras, né? Perder aquela sensação de que, quem sou eu? Imagina, eu sou tão inferior, eu não sei nada, eu estou muito longe de Jesus. Imagina, eu sou tão inferior, eu tenho tantos defeitos. É verdade, a gente tem imperfeições. Mas que isso não seja uma desculpa. Nós precisamos focar a atenção nesses objetivos tão sublimes, dos ensinos de Jesus e das diretrizes graníticas do Espiritismo, e perder o medo de agir. Muitas vezes nós somos impedidos pela timidez, pelo medo. É aquela história, né? Por que o mal sobrepuja? Porque os bons são tímidos. Não que sejamos bons, mas somos tímidos ainda na ação. Devemos abraçar o compromisso. E aí alguém perguntaria, mas o que eu tenho que fazer? Cada um vai se localizar na sua tarefa. Cada um vai achar o seu raio de ação, a sua plataforma de trabalho, porque as plataformas de trabalho são tão densas, tão variadas, tão magníficas, que tem lugar para todo mundo. Porque as plataformas de trabalho na atividade do Evangelho, que não é só espírita, naturalmente, né? Outros irmãos nossos igualmente trabalham muito nas suas crenças, nos seus esforços, mas já que estamos entre espíritas, vamos falar de nós, né? Nós que detemos o conhecimento espírita e que abraçamos esse compromisso com denodo, com esforço, etc. Então, vamos focar nesses ensinos graníticos, sólidos da doutrina espírita à luz do Evangelho. E vamos achar a nossa plataforma de trabalho. Muito bem. Então, eu tenho uma ansiedade, eu quero trabalhar, eu quero ser útil, eu quero servir, eu sei de tudo isso, o que é que eu tenho que fazer? Né? Então, vamos prestar atenção. O que é que mais me identifica? O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de conversar com pessoas. Pode ser que eu
seja um eficiente atendente fraterno. Pode ser que a minha atividade seja ouvir as pessoas, os seus dramas, as suas dificuldades. Ah, não, eu tenho muita vontade de envolver as pessoas carinhosamente e fazer vibrações. Quem sabe eu possa trabalhar na área de passes e ali aplicar o meu esforço, a minha perseverança, o meu trabalho. Eu conheci esses dias uma moça que, na cidade de Marília, e conversando com ela, inclusive vou entrevistá-la, já mandei a entrevista para ela por escrito, mas eu também faço entrevista por escrito, né? Não só lives. E essas entrevistas são publicadas na revista eletrônica O Consolador. Logo, logo a gente vai mandar uma entrevista para vocês aí também. Então, ela diz que gosta, que ela ama atender pessoas carentes, distribuir marmitas, distribuir cestas básicas, roupas, calçados, separar e arrumar. Quem sabe eu seja um atendente dessas pessoas com carências sociais. Ao mesmo tempo, nossa, eu gosto de falar. Quem sabe eu seja um palestrante, eu dedico meu tempo, meu esforço em desenvolver a capacidade de comunicação. Ah, não, eu não gosto de falar, mas eu gosto de escrever. Pois é, quem sabe você se torne um escritor, e mesmo que você não publique um livro, você pode selecionar mensagens, transcrevê-las, distribuir na porta do centro, ser um distribuidor de mensagens. Ah, eu tenho vergonha, eu prefiro trabalhar na descrição. Então, quem sabe você possa ser a pessoa que prepara a água para ser fluidificada, que troque a toalha da mesa, que arrume os livros, que arrume as cadeiras. Talvez você seja um coordenador para deixar o centro limpo, etc. Ah, eu gosto de tecnologia. Pois é, use a sua capacidade, use a sua criatividade para proporcionar um encontro como este, que une as pessoas, interage as pessoas. Então, com tanto conhecimento à disposição, vamos usar os nossos talentos. O autoconhecimento, novamente presente aí, né? O autoconhecimento vai fazer a gente descobrir quais são os meus talentos. E aí eu vou colocar esses talentos à disposição. Pode ser que o meu talento seja o tempo. Eu tenho tempo, eu sou aposentado, eu posso dispor de 2 horas ou 3 horas por semana, vamos dizer. Ou eu posso 15 minutos por dia. Eu tenho meia hora a cada 2 dias. Esse tempo eu posso ser útil no quê? Eu posso organizar um arquivo, eu posso organizar uma biblioteca, eu posso levar a equipe de passes para aplicar passes de uma pessoa que está acamada, eu me disponho a ficar na porta do supermercado para arrecadar alimentos. Nós conhecemos uma história muito interessante de um bancário que se aposentou e ele queria fazer algo. Ele não sabia o que ele queria fazer, ele era muito tímido, assim, envergonhado do relacionamento, ele tinha dificuldade de comunicação, ele sentia muita dificuldade. E ele queria ser útil. Ele se aposentou, primeira semana de aposentado, ajudou a esposa lá, ajudou a limpar a faxina, fazer faxina, arrumou a cozinha, estendeu a roupa, recolheu a roupa, mas ele não se sentia bem só com isso, ele queria fazer algo mais. Aí ele pegou o carro e foi para o estacionamento do supermercado. E ficou observando as pessoas saírem do supermercado. As pessoas saíam com as suas sacolas, com as suas maletas, ou sacolas é a melhor palavra, né? As suas caixas de papelão, iam para o carro e iam embora. Mas ele começou a observar que havia mães com criança no colo que saíam do supermercado e não tinham carro. Aí ele começou a se dispor, ele se aproximava da pessoa, quando ele percebia que a pessoa ia embora a pé, carregando criança no colo, ou idosos carregando sacola, e oferecia carona. Como era uma cidade pequena, não era perigosa, todo mundo conhecia ele, até conhecia ele do banco, as pessoas o conheciam, né? Ele estava sempre ali à frente, no caixa do banco. Ah, agora eu estou aposentado, lembra-se de mim, posso te levar, dar uma carona? E ele começou a fazer isso, ele se tornou útil, num serviço que aparentemente não significa nada, mas se torna de grande importância para o alívio daquelas pessoas que têm outros afazeres, pessoas idosas que talvez tenham dificuldade de caminhar, de carregar peso, acarretando problemas de coluna. Então a gente pensa na utilidade em grande serviço, mas às vezes a utilidade está em pequenas gentilezas. Ninguém viu que ele fazia isso. Ele ia com o carro dele em determinada hora do supermercado, estacionava debaixo de uma árvore ali, e ficava aguardando a pessoa que ele conhecia também,
que sabia tratar-se de uma pessoa sem recursos, com criança pequena, e ele levava a pessoa para casa. Começou a fazer isso todo dia, e isso lhe trouxe uma felicidade tão grande. Eu estou contando esse exemplo porque nós precisamos descobrir essas pequenas possibilidades que estão à nossa disposição. Às vezes são pequeninas ações que transformam a nossa vida numa vida de paz e de harmonia, né? Nos transformam as possibilidades maravilhosas de transformar o mundo para melhor. Agora, dia 15, é dia do professor. Não sei se vocês viram, mas circulou pela internet, talvez vocês tenham visto, porque circulou bastante. Uma pesquisa com alunos na fase de escolha da profissão, perguntando o que gostariam de ser quando tivessem que escolher a profissão. Então, eles falaram, quero ser médico, quero ser veterinário, quero ser psicólogo, sei lá o quê. E eles deveriam procurar a sala identificada daquela profissão. E lá nessa sala identificada de cada profissão, havia um profissional daquela área. Então, haveria uma sala com um médico, uma sala com um veterinário, uma sala com um psicólogo, uma sala com um dentista, etc. Então, os alunos daquela escola foram escolhendo as portas e cada um entrou na sua sala escolhida da profissão que queria ter. E lá dentro, eles começaram a fazer pergunta para aqueles profissionais. Como é que é ser um advogado? E para o outro, como é que é ser médico? Foi difícil? Eles iam respondendo. E aí, todos eles começaram a perguntar para esses profissionais, cada um em uma sala diferente, se eles se lembravam da sua professora. E todos eles foram unânimes, que a professora foi fundamental na formação profissional que eles chegaram. E como é que se chamava a sua professora? E eles começaram a dizer o nome. E esta professora era a mesma de todos eles. Num depoimento emocionante, né? E eles homenagearam essa mestra que teve 50 anos de magistério e que se dedicou com amor no verdadeiro sacerdócio da educação. Então, assim como na profissão nós podemos transformar a nossa atividade profissional com dedicação, com carinho, ou as nossas horas de folga em benefício de serviço ao próximo, também no centro espírita, não só no centro espírita, mas na atividade espírita em geral, seja como médico, como atendente fraterno, como uma pessoa que aplica passe, como escritor, como palestrante, como vibrações, como médiums, todos nós podemos, o segredo é dar o melhor de nós. É desta maneira que nós vamos fazer essa transformação que tanto esperamos, dar o melhor de nós, focar a nossa atenção naquele objetivo e seguir adiante, abraçar aquilo com esperança, com perseverança e confiança, porque quando abraçamos isso com sinceridade, os bons espíritos nos envolvem, não importa qual seja a tarefa, se é religiosa ou não. Todo benefício que nós possamos prestar a alguém atrairá para nós uma multidão de amigos espirituais que nos fortalecerão a tarefa e que vale para esse raciocínio da sua pergunta. Muito bem, obrigado, Orson. Mais alguém gostaria de fazer alguma... Marta? Tá. Marta, como você já fez uma, eu vou fazer uma pergunta para ele e a gente vai encerrar. Acho que daí vai encerrar com a sua, então. Tudo bem? Dona Zefa quer fazer uma pergunta. Acho que dá tempo de mais uma, né? Dona Zefa quer fazer uma pergunta. Então vou deixar a Josefa primeiro. Vai lá, Josefa. Você primeiro. Fala para ela ativar o microfone. Oi, pode falar, Josefa. Pode falar. Ativa seu microfone, Zé. Tem que ativar o microfone, Josefa. Aí, pode falar, pode falar. Ah, você desligou de novo. Aí, agora sim, agora sim. Foi, já até esqueci. Vamos lá, vamos ver se eu vou fazer a pergunta certa. Quando eu me deparar com uma pessoa em crise de ansiedade, em crise de querer explodir, qual é a minha atitude para me auxiliar essa pessoa? Só isso. A sua pergunta talvez seja a pergunta mais importante
de toda a live, viu, José? Porque é o grande desafio para todos nós, né? E todos nós nos deparamos com pessoas em crise de ansiedade, não é mesmo? As circunstâncias adversas da vida trazem circunstâncias muito difíceis para todos nós. E, vez por outra, nos deparamos, sim, com pessoas com crises profundas, alarmantes de ansiedade, a ponto de quase ter uma explosão, de perder a respiração, né? Aquela coisa bem consequente mesmo de uma ansiedade que afeta todo o funcionamento do organismo, né? A melhor postura, José, é a gente se manter calmo. Não adianta a gente tentar salvar uma pessoa que caiu num poço e a gente cair no poço também, né? Então, a gente tem que se manter calmo, em primeiro lugar, e você imagina um médico atender um acidentado que chega ali com a fratura exposta, por exemplo, num acidente de carro, e chega no hospital desesperado, gritando de dor, e o médico ficar desesperado também começar a gritar de dor, né? Então, o profissional de medicina, para atender esses casos graves, deverá ter sangue frio, ele foi treinado para isso, tanto é que não é médico por acaso, né? Ele tem que manter o sangue frio e a serenidade para poder atender o acidentado. Qualquer um de nós, diante de uma pessoa em crise de ansiedade, deverá manter a calma exatamente para transmitir a calma à pessoa que está em desespero de causa, né? Porque se a pessoa encontrar na pessoa que vai ajudá-lo um outro desesperado, fica tudo pior. Então, a gente tem que manter um autocontrole muito grande, e para isso é preciso exercitar esse autocontrole. E como é que a gente faz esse exercício? Diante das circunstâncias diversas do cotidiano que vão surgindo, difíceis, que todo dia acontece com a gente, dentro de casa ou fora de casa, a gente manter a serenidade. Eu admiro muito pessoas serenas. É a minha luta, conquistar serenidade. Vocês estão me vendo falando aqui, mas eu, às vezes, tenho momentos, tenho picos de estresse, fruto também da minha ansiedade, que eu procuro controlar, mas eu tenho uma admiração muito grande por pessoas serenas, porque a serenidade é uma grande virtude, né? Nós devemos investir na busca da serenidade. A serenidade, ela advém da confiança na própria vida, porque a vida nossa, ela é cercada de cuidados. Existem os cuidados próprios da vida material, que é o bombeiro, a polícia, o médico, o SAMU, o enfermeiro, o lixeiro, etc. Mas existem também os cuidados dos amigos benfeitores que a gente não vê, os invisíveis, os desencarnados que estão de vigilância para nos apoiar. Ao mesmo tempo que existem os amigos serenos que convivem conosco, e que são serenos, que são muitas vezes o pai, se não é o pai, a mãe. Normalmente no casamento, dificilmente os dois são serenos, né? Um é muito nervoso e o outro é calmo. Normalmente é assim, Deus é sábio, né? Sempre coloca um sereno ao lado do desesperado, né? Dificilmente nós vamos encontrar os dois juntos. De vez em quando acontece, mas dificilmente vamos encontrar dois desesperados ou dois serenos. Normalmente são dois extremos, porque a gente precisa, diante do desespero de alguém, mostrar que tudo está bem, procurar tranquilizá-lo, procurar mantê-lo calmo, acalmá-lo para que ele supere aquele momento difícil. Então, o segredo é esse. Para isso, a gente precisa aprender a autodominar-se. Olha o autoconhecimento aí de novo. Obrigado, Orson. Alguém além da Marta já fez pergunta, vai querer fazer comentário ou não? Tá, então deixa eu fazer a minha pergunta, Marta, para o Orson, daí depois você entra, tá ok? Orson, a gente verifica, né? Você falou agora sobre a questão de como agir diante de alguém ansioso. A gente vive um país, né, onde as carências são muito grandes, né? E às vezes é difícil você falar de autoconhecimento para essas pessoas. Até no meio espírita é complicado, porque ontem foi o Dia Nacional da Leitura e você vê pouco espírita buscando conhecimento. Qual seria o seu conselho ou a sua experiência para que a gente pudesse, como palestrante, motivar as pessoas a buscar esse conhecimento, buscar a procurar estudar, porque embora a caridade seja o primeiro mandamento, o espírito de verdade também pede que a gente deve nos instruir. Então, o seu conselho ou alguma experiência que você possa compartilhar conosco, que estimule as pessoas a
estudar, a ler, e para trabalhar também o conhecimento além do autoconhecimento. Obrigado. Ô, Fábio, a sua pergunta é excelente. Você toca num assunto que eu adoro falar, rapaz. Nossa! Porque se tem algo que eu já conquistei, isso eu posso dizer de boca cheia. Essa é uma experiência vitoriosa dentro de mim. Eu sou uma pessoa entusiasmada. E eu gosto de entusiasmar as pessoas. É algo que eu já conquistei isso. Não estou falando isso aqui por vaidade ou por alta fé. Não, nada disso. Eu apenas estou dizendo a vocês que é algo que sinto dentro de mim. Não estou querendo me expor, não estou querendo falar de mim, não. Mas eu quero dizer, o entusiasmo é algo que está dentro de mim. Eu sou uma pessoa entusiasmada. Eu tenho meus momentos de fraqueza também. Eu tenho momentos em que o chão se abre embaixo. Eu tenho momentos que às vezes eu sinto a tristeza subir pelas pernas. Quando eu me sinto assim, tentando fraquejar, quando eu levanto de manhã e falo para a esposa no café da manhã, eu já estou sem palavras. Eu tenho usado um segredinho. Antes de entrar na pergunta que você fez, eu ouço Tchaikovsky. Eu ouço Tchaikovsky, que é uma música, um autor clássico que me levanta. Ele começa devagarinho, vai crescendo e eu cresço junto, né? E outra música que me faz muito bem, que me ajuda muito a vencer momentos assim, de abatimento, que tenta se instalar, é a música O Milionário, de Os Incríveis. Os Incríveis, não sei se vocês lembram da música Milionário dos Incríveis. Ela é instrumental apenas, eu adoro aquela música. Eu adoro aquela música. Bom, eu estou falando em função de como eu uso para me reerguer quando eu me sinto abatido, dura pouco tempo, eu me recupero logo. Mas a melhor maneira, eu não vou falar conselho, não sou ninguém para dar conselho, não, mas a minha experiência para motivar pessoas e transmitir o meu entusiasmo, por isso que eu falei do entusiasmo antes, para outras pessoas se estimularem ao estudo, à pesquisa, eu noto uma coisa, eu vou contar alguns exemplos para vocês. Quando a gente faz uma palestra, se você mostrar o livro, a capa do livro, você mostra o livro lá, e comenta o conteúdo, nesse livro, tal capítulo, o autor fala isso, ele faz essa pesquisa, esses capítulos. A pessoa vai procurar o livro, não tem jeito. A pessoa vai querer ler o livro. Você precisa tornar a sua fala atraente, para despertar o interesse da pessoa. Como é que você vai tornar a sua fala atraente, despertando o interesse da pessoa, se você falar sem entusiasmo? Você precisa despertar a atração da pessoa por aquilo que você está falando. Então, o melhor método é destacar um trecho de um parágrafo, de um tema, contar uma história relacionada com aquilo, porque isso vai despertar o interesse da pessoa. Se você for, por exemplo, fazer referência a um filme, você tem que contar de uma certa forma que a pessoa fique com vontade de ler o filme. Quer ver outra coisa? Existem algumas técnicas também. Se você coloca tema de uma palestra, princípios doutrinários do Espiritismo, pouca gente vai se interessar por essa palestra. Mas se você coloca no tema, para onde vou depois da morte? Quem vai me receber? Você vai atrair muita gente para vir a palestra. E tudo, nossa, para onde vai depois da morte? Ele vai contar. E lá no meio da palestra você põe todos os princípios doutrinários do Espiritismo. Então, é você criar atrativos, sem cair na vulgaridade. Outra coisa, isso eu percebi na minha adolescência ainda, e vale para os dias atuais. Quando você vai divulgar uma palestra, se você coloca palestra espírita, a pessoa não vai se interessar. Mas se você coloca o tema chamativo, você atrai a pessoa. A palestra espírita você põe pequenininho lá embaixo. Porque é uma palestra espírita. Agora, o grande detalhe é a maneira como você cria o tema. O tema é tudo. O contraste de cor, a cena, a ilustração que você usa. Hoje a gente não faz mais cartaz impresso. Hoje é tudo virtual, né? Mas a imagem que você usa
E o título chamativo é o grande segredo da divulgação, inclusive para divulgar um livro. Então, para os palestrantes, para os expositores, para os coordenadores de grupo, você tem que imaginar, criar antes do tema que você vai apresentar, algo que seja do cotidiano das pessoas. Algo que atraia a pessoa, algo que desperte o interesse, que ela sinta vontade de assistir, que ela sinta vontade de estar lá. E o Espiritismo tem tanta riqueza, tem tanto conteúdo, que a gente precisa, num parágrafo, pescar aquela palavra, ou aquela frase, ou aquele assunto que desperta o interesse. Então, se você coloca, por exemplo, como disse, princípios do imortalidade da alma, pouca gente vai se interessar pela palestra. Mas se você coloca a vida depois da morte, a pessoa já se interessa. Se você coloca os espíritos existem, pode ser que desperte algum interesse, pode ser que desperte. Mas se você coloca os espíritos influenciam nas nossas decisões, será muito diferente. Então, o tema tem que ser de forma a atrair a atenção das pessoas. Com a virtualidade hoje, que mudou totalmente o panorama da divulgação, não adianta divulgar com muita antecedência, tem que ser meio em cima da hora. Você divulga antes, para as pessoas saberem que vai ter aquele evento naquele dia, mas de preferência, no dia da palestra, não adianta você divulgar de manhã. Se a palestra é às 8 horas, você divulgou da manhã, na hora do almoço ninguém mais lembra. Se a palestra é às 8 horas da noite, o ideal é que você divulgue depois das 3. Porque toda pessoa vai ativar o WhatsApp toda hora, e mande para o WhatsApp. Outro detalhe, grupo não adianta, porque a pessoa coloca, bate palma, fala bom dia, fala boa noite, a divulgação já sumiu. Então, o ideal é você fazer individualizado, fazer pessoa por pessoa. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas você atinge o objetivo. Então, a gente vai fazendo essas descobertas que criam o interesse da pessoa, né? Então, como eu citei aqui a Terezinha de Oliveira hoje, e o Emanuel Cristiano, como os dois são muito conhecidos e muito queridos, eu coloquei o título da live, Terezinha Oliveira por Emanuel Cristiano. Depoimento comovente de Emanuel falando sobre a notável mestra Terezinha. Encheu a sala. Olha, a live foi às 6 horas da tarde, eu vi agora, está com mais de 250 visualizações. Você vê, em 2 horas, mais de 250 visualizações, isso é excelente, né? E durante a apresentação ficaram 80 pessoas fixas, o tempo todo. Então, você tem que criar a atração, a pessoa tem que sentir vontade de ir. Não é à toa que a mídia bate em cima da televisão, bate em cima das novelas, toda hora fala, toda hora, e cria aquele negócio que você fica com vontade. O raciocínio de marketing para o interesse do estudo espírita da mesma forma. Por exemplo, nós temos muitos espíritas mais novos de espiritismo, ou mais novos de idade, que nunca ouviram falar de Ivone Pereira. Não conhecem nada de Ivone Pereira, esse ícone da literatura espírita mediúnica, né? Então, é preciso também criar a motivação para a pessoa se entender quem foi Ivone, o que ela fez. Ela contou sobre as reencarnações passadas dela, tudo que ela passou, foi suicida na outra vida. Você tem que criar todo um aparato. Nossa, eu quero conhecer essa mulher. E aí você... Então, são dicas mesmo de marketing mesmo, para você motivar as pessoas. Obrigado, Orson. Muito obrigado. E o estudo, Fábio, tem que ser dinâmico, né? O estudo não pode ser sonolento. Sim. O estudo tem que ser participativo, tem que ser interativo e dinâmico, provocando as pessoas. Fulano, e se acontecesse isso? E, né, você tem que criar o coordenador de estudos, ele tem que ser um artista também, viu? Com certeza. Tá ótimo, Orson, muito obrigado. Eu só queria lembrar que eu tomei a liberdade de gravar o nosso estudo aqui. Tudo bem. E depois, se for o caso, vou tentar passar para vocês. Se você quiser disponibilizar no seu canal, para que as pessoas possam assistir, a gente vai ajudar a divulgar. Sim. Tá bom? Eu ponho no meu canal. Vocês têm canal aí também? Então, a nossa, estamos engatinhando nesses recursos de mídia aqui.
Já cobrei o Sebastião para a gente instalar a internet lá na casa. Vamos chegar lá. Mas a gente vai chegar lá, pode ter certeza. A gente está fazendo um trabalho. Olha, não tem como fugir disso. Daqui para frente vai ser isso. Viu? Com certeza. Não tem como. E olha, contem comigo, viu? Contem comigo. Bom saber, a gente vai precisar muito de auxílio nessa parte. Marta, sua pergunta aí, eu acho que a gente pode encerrar, né? Com a sua pergunta. Agora, a minha pergunta já foi respondida. Esse moço responde tudo antes da gente falar, ele está muito ligado. Usar a psicologia, né? Usar a psicologia no tratar no passado. Uma coisa que você falou que eu fiquei satisfeita foi com entusiasmo, porque eu tenho isso um pouco, e aí eu ficava preocupada, agora não vou ficar mais, porque eu adoro ler a doutrina espírita e gosto de passar o que eu leio para as pessoas. Gosto de contar o caos. E aí eu falei, o que é isso, né? Dá uma impressão assim, porque estudo, falando só de estudo, mas não é entusiasmo, legal, obrigada. E aí eu ia também, eu ia parabenizá-lo pela live de Terezinha, que realmente a gente tem os livros, antigamente se lia os livros dela nos grupos, né? E eu achei fantástico e respondeu o que eu ia falar, porque você está fazendo exatamente o que eu ia falar a respeito de conhecimento, porque as pessoas falaram do conhecimento que a gente tem e a gente não faz, né? Nós estamos comentando aí. Então, entre conhecimento e entendimento, eu acredito que haja uma distância. Porque nós podemos conhecer teoricamente, mas entender realmente a doutrina espírita é mais complicado, né? E principalmente, quando você citou o Chico e os outros, nós ainda, acho que por atavismo, fazemos altares. Mas nos esquecemos de ver o porquê que a pessoa chegou naquele ponto. E você está fazendo isso através dessa live da Terezinha. E de mais algum que você já tenha feito ou vá fazer. Você está mostrando a vida de alguém para que nós tenhamos o exemplo. Porque realmente, tanto conhecimento não faz. Conhecimento a gente lê e vai tendo mesmo. Mas o entendimento é necessário. Entender como que a pessoa chegou até ali, né? Você chegou a ver a live da Terezinha às 6 horas? Não, eu já vi os livros, já li dela. Mas veja a live, foi sensacional. Vou ver. Então, eu acho fantástico, aí a gente vai ver que a pessoa para chegar onde chegou, porque você vê um palestrante, você vê um espírita, um Chico, um Haroldo, enfim, um Oslo, Orson, né? Então, aí a gente fica, poxa, mas aí você faz um apanhado do que a pessoa fez para ir até ali. Então, a gente conhece, não basta só a leitura, a teoria. Temos que entender a doutrina espírita e principalmente nas pequenas coisas do cotidiano, como você falou do bolo. Isso. Eu falo sempre para os meninos aí, falo para os meus alunos, quer dizer, mas eu sou egoísta, eu falo, olha, é egoísta, aquele que pensa só em si, é quando a mãe faz um bolo de fubá, reparte para 7 filhos, você comeu o teu, vai lá e pega o último pedaço que era para o outro comer. Então, isso é não pensar no próximo. Então, essas coisinhas que a gente passa para a criança e coloca num cotidiano, realmente faz a diferença. É verdade. As crianças vão aprendendo através desses exemplos. Obrigado, viu, Marta? Muito obrigado, viu? Imagina. Obrigada a você pelas palavras, pelo esclarecimento. Eu volto sempre aí. E olha, já que estamos aqui, eu vou pedir para o Sebastião passar o meu WhatsApp para a Marta, para o Fábio, para o Luiz, para outros que desejarem aí. E vocês mandam um WhatsApp que eu cadastro vocês para receberem as notícias que a gente sempre envia daqui. O Sebastião tem recebido, né? Agora o Fábio vai receber também. E os que desejarem, ou vocês pegam alguém para espalhar, porque eu gosto muito de fazer isso. Legal, isso é bom, isso é ótimo. É multiplicador. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado, viu, gente, pela oportunidade essa noite. Eu estou entusiasmado com o contato aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada a nós. Nós que agradecemos, Orson. Então, a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje fazendo uma prece de encerramento, na qual eu convido o Sebastião para proferir a prece final para nós. Sebastião, muito obrigado a todos pela participação.
Boa noite. Boa noite. Então, vamos acerenar nossos corações, acerenar nossa mente, para que possamos nos silenciar interiormente, agradecendo a Deus por esta oportunidade, a Jesus, nosso mestre, irmão maior, rogamos as bênçãos por este momento em que podemos compreender e entender os ensinos, para que possamos nos tornar mais humanos, mais sensíveis, mais compreensivos, mais propensos a nos melhorar. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade de poder compartilhar conhecimentos. Agradecemos por toda a espiritualidade que nos amparou e nos assistiu neste momento. Agradecidos que somos, damos por encerrado esta noite de estudo com a prece que o Senhor nos deixou. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não nos cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.